Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero falar hoje sobre o caso Palocci, sobre o caso que envolve o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci. Eu votei, senhor presidente, nessa casa a favor do requerimento de convocação do ministro Palocci nesse plenário. Apesar do meu partido ser um partido que compõe a base do governo, eu, naquela votação, votei contra a orientação do partido para que o ministro Palocci viesse a essa casa se explicar ao parlamento e à população desse país sobre as acusações que eram feitas a ele. É dever de um homem público se explicar à sociedade e aos contribuintes que custeiam o seu salário e o orçamento que ele ordena, que ele administra. É dever de um homem público se explicar. Cabe ao poder legislativo desse país cumprir a sua função constitucional de fiscalizar o gasto do dinheiro público e qualquer conexão que possa existir com esse gasto. É um dever constitucional do poder legislativo. Isso não diz respeito a se é governo ou se é oposição. Isso diz respeito a um papel do poder legislativo. Então eu defendi que o ministro-chefe da Casa Civil se explicasse. Se passou um tempo e até agora não há explicação por parte do ministro. Eu penso, senhor presidente, que o ministro deveria se licenciar do governo, porque ao continuar nisso, o governo vira a crise Palocci. Se licencie. Até porque, se ele continuar ministro, vai continuar sob um cheque, vai continuar em cheque. Se ele se licenciar e se provar que ele não fez nada de errado, ele volta para o governo, volta mais forte. Se constatar que houve algo de errado, ele sai. Agora, não dá para o ministro de Estado estar em xeque, colocando o governo em xeque, e simplesmente não se dá nenhuma explicação, e como se vamos deixar o tempo passar, como se nada tivesse acontecendo, ou nada tivesse acontecido. É um dever de um homem público dar explicação. Explicar. Isso aqui não é uma condenação. Não estou fazendo aqui um julgamento. Apenas acho que é um dever de um homem público se explicar. Por isso votei favorável ao requerimento de convocação do ministro Palocci. Na ausência dessa explicação, senhor presidente, novamente contrariando a orientação do meu partido, assinei o pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, de uma CPI, para investigar isso, porque eu não serei obstáculo nessa casa para nenhuma investigação. Se precisar de uma assinatura para se investigar algo, terão a minha. Independente de se eu achar um tema menor ou maior, mas é um papel e um dever do Poder Legislativo a investigação do gasto do dinheiro público. E nunca faltará uma assinatura minha para que se investigue qualquer coisa que envolver o dinheiro do contribuinte. Volto a dizer, senhor presidente, isso não é um julgamento ou não é uma condenação, mas isso é a necessidade que um homem público tem de se explicar ao parlamento do seu país e à população e os contribuintes desse país.